A paz de Jesus Cristo, eu sou Felipe Lucas com mais um vídeo para você. Hoje vamos estar lendo juntos a carta à igreja de Pérgamo, que se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao versículo de número 17. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Louvado seja o nome de Cristo. Bem, vamos analisar a palavra de Deus. A carta se inicia da seguinte forma: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, essas coisas diz o próprio Cristo, aquele que tem a palavra, aquele que é o dono da palavra, aquele que é a palavra. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus aqui, ele fala para a igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que nós podemos tirar disso para as nossas vidas é o seguinte: mesmo se nós estivermos talvez em um lugar que não seja tão propício à pregação do Evangelho, Deus sabe o lugar em que nós estamos. O importante é nós fazermos o seguinte: guardarmos o nome do Senhor, igual um grupo ali na igreja de Pérgamo fazia, guardar o nome do Senhor. E fala de uma testemunha chamada Antipas, que a Bíblia relata que foi fiel ao Senhor e morreu entre eles, muito provavelmente pela palavra de Deus. A carta está dizendo ainda: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí, ou seja, também há um grupo separado dentro desta igreja, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Nós vemos que a igreja de Pérgamo era uma igreja que tinha, que nós chamamos de miscigenação. Para simplificar a palavra, tinha mistura, ou seja,
Tinha um grupo que guardava o nome do Senhor Jesus e tinha outro nome que era misturado com outras doutrinas, com agouro, com prostituição, que ensinava prostituição para as pessoas, assim como Balaão ensinou a Balaque a armar tropeços. Tinha esse tipo de pessoas. E a Bíblia vem estar dizendo o seguinte: outros sim também têm, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Nicolaítas, um grupo que já foi citado aqui em outra carta, se eu não me engano foi a carta de Éfeso. Eu vou estar revendo isso em outro vídeo. Eu falo para vocês quais são as duas cartas que falam dos Nicolaítas. E, portanto, ou seja, aqui já vem a repreensão e o aviso do Senhor Jesus. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, é Jesus Cristo chamando ao arrependimento, porque senão ele vai pelejar com a espada da boca dele. Qual a espada da boca de Jesus Cristo? É a palavra de Deus, ou seja, no momento em que nós falamos de igreja, o que vai testemunhar contra a igreja é a palavra de Deus. Então vamos tomar muito cuidado para realmente estarmos guardando a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, ainda no término da carta: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, ou seja, dar-lhe-ei alimento espiritual, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E Jesus, ele termina a carta à igreja de Pérgamo falando sobre mistérios espirituais para aqueles que permanecerem, para aqueles que se arrependerem. Qual de vocês quer conhecer esse mistério espiritual? Eu quero. E acredito que você também queira. Então, se nós temos alguma coisa que nos impede, porque como seres humanos, muitas das vezes nós temos, vamos estar nos arrependendo disso e vamos nos achegar mais, com mais sinceridade ao nosso Deus. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Peço desculpas pela minha voz, eu estou bastante gripado aqui, mas a gente não pode deixar de fazer a obra de Deus por uma simples gripe. E que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Você que gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal para que este canal venha estar crescendo e para que outras pessoas também venham estar tendo acesso à palavra de Deus divulgada neste canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.